Bom dia, meus amados ouvintes, meus irmãos e irmãs, pessoas que têm ouvido as ministrações que eu tenho feito. Eu desejo a vocês uma semana muito abençoada, uma semana debaixo da graça, do poder de Deus, de uma unção fresca, renovadora, que traga paz, alegria ao seu coração, em nome de Jesus. Eu vou estar falando hoje, hoje é um texto novo, e também, assim, é uma pergunta que eu vou deixar para vocês, como para mim também, que está no livro de Mateus, no capítulo 19, versículo 29, que diz assim para nós: E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Essa é uma palavra do próprio Jesus Cristo que está na sequência de Mateus 19, falando sobre o jovem rico. Porque esse jovem, ele foi até Jesus, né? Nós conhecemos o texto da palavra, vou só para dar uma ênfase. Ele se aproximou de Jesus e ele fez uma pergunta para Jesus, né? Falando assim, ou posso usar o termo mestre ou Jesus, o que eu farei de bom para herdar a vida eterna, né? E o próprio Jesus falou para ele assim, por que você me chama de bom, né? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Aí Jesus falou para ele que havia somente algo bom. Se ele quisesse entrar na vida eterna, ele precisava obedecer os mandamentos do Senhor. Aí ele falou para Jesus quais são. E Jesus falou para ele sobre os mandamentos: não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, ame o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem falou para Jesus assim: tudo isso eu já faço, né? E a história continua. Na sequência, o Senhor Jesus, com os discípulos juntos, Pedro foi e falou para Jesus: nós já deixamos tudo isso por amor do Senhor, né? Então Jesus respondeu para Pedro, para os discípulos, né? Exatamente dentro desse texto que eu li para vocês, de Mateus 19, 29. Então, eu deixo uma pergunta para vocês nesta manhã, nesse começo de semana de trabalho, que a semana começou ontem no domingo, né? Na verdade. Hoje nós começamos o nosso dia a dia de trabalho, né? Então, eu deixo essa pergunta para você. Você está disposto a pagar o preço para herdar a vida eterna e para servir ao Senhor? A Bíblia fala para nós, amados, que antes de eu e você termos condições de agir, né, com autoridade no poder de Deus, nós devemos, é bem isso que está escrito, nós devemos estar dispostos a morrer, né, por amor de Jesus. Morrer não é literalmente essa morte física, é morrer para as coisas da carne, do mundo, da nossa alma, sabe? Para os prazeres da alma. E ele fala assim, então, para nós, que nós devemos estar dispostos a morrer, a crucificar os nossos desejos carnais, a nos a subjugar todos os nossos maus hábitos e a mortificar algumas áreas das nossas vidas por amor ao Senhor. Foi o que o Senhor Jesus falou para aquele jovem rico, né? Se ele quisesse entrar na vida eterna, ele teria que deixar muitas coisas. Falou dos mandamentos, né? Não matar, não adulterar, não furtar e outros mais, né? E nós devemos nos perguntar se os cuidados da vida, se a nossa mente, o nosso coração estão voltados
para as coisas mundanas. Eu quero dizer bem isso. E essas coisas estão nos impedindo de nós nos entregarmos totalmente ao Senhor e a estarmos trabalhando para a edificação do reino de Deus aqui na terra. Nós vimos que os discípulos, Pedro, Paulo, eles aceitaram sofrer todas as consequências quando nós lemos os evangelhos, quando nós lemos o livro de Atos, nós vamos ver a igreja primitiva, os discípulos que andaram com o mestre durante 3 anos, que foi uma escola. Eles deram continuidade nessa obra que Jesus começou e fez até a sua morte. Depois Jesus passou a toalha do serviço, passou e deu autoridade para eles, como nós já falamos sobre a autoridade que o Senhor já nos deu. Esses discípulos, eles aceitaram sofrer todas as consequências para que o poder de Deus pudesse se manifestar na vida deles e através da vida deles. Eu pergunto a você, e faço essa pergunta para mim também todos os dias. Será que nós estamos dispostos, irmãos, a entregar diariamente as nossas vidas como um sacrifício contínuo, vivo, agradável a Deus? Uma vida de compromisso, uma vida de dedicação ao Senhor? Não é fácil, porque nós vamos ser provados, nós vamos sofrer perseguições por causa da obra, por causa do ministério. Nós vamos sofrer zombaria de pessoas vão nos questionar, mas à medida que eu e você vemos a transformação que Deus vai promovendo, primeiramente nas nossas vidas, com o seu poder, como esse poder se manifesta na sua, na minha, nas nossas vidas e por meio de nós vamos perceber, irmãos, que nenhum sacrifício é grande demais ou é grande o bastante para nos fazer desistir do nosso chamado, nos desistir de uma vida tão rica e tão compensadora. Quando você vê uma alma se rendendo ao Senhor através de uma palavra, quando você vê uma alma se rendendo ao Senhor por meio de uma oração, sendo curado, sendo transformado, meu irmão, em nome de Jesus, você vai entender que valeu a pena, assim como os discípulos fizeram essa obra. E essa obra chegou até você e até a mim, que nós possamos estar dispostos a pagar esse preço, a sofrer por amor do Evangelho, de pregar a palavra, de renunciar aos nossos prazeres, aos prazeres da nossa alma, da nossa carne. Foi o conselho que Deus deu àquele jovem rico e que pela história, pela palavra de Deus, esse jovem, quando ele ouviu o que o próprio Jesus respondeu a ele. A Bíblia fala que quando ele ouviu, ele se afastou triste, porque ele tinha muitas riquezas, E aí Jesus Cristo trata do mesmo assunto com os discípulos. E hoje o Senhor Jesus está tratando conosco da mesma forma, irmãos. Receba essa palavra. Eu deixo essa palavra para você, essa pergunta: você está disposto a negar-se a si próprio, a pagar o preço por amor do Evangelho, para que essa palavra seja propagada através da sua e da minha vida? É uma pergunta que eu deixo que você vai responder para você mesmo. Em nome de Jesus, amém? Uma semana muito abençoada para você, para mim, e vamos olhar para a palavra de Deus. Leia o texto da palavra do capítulo 19, que fala para nós a respeito do jovem rico. Capítulo 19, a partir do versículo 16, você pode ler até o versículo 30, e você vai ter uma melhor compreensão do que eu ministrei nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Tenha um dia e uma semana agraciada pela presença do seu
e do meu Deus, do nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que a graça do Senhor possa renovar você, trazer paz, gozo e alegria ao seu coração. E toda palavra de Deus, irmãos, ela nos corrige, ela nos exorta, mas ela também nos edifica, ela traz cura, ela traz libertação, ela traz prazer. Ame a palavra de Deus, se dedique à palavra de Deus, ore e busque ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe. E eu quero deixar um versículo que está no Romanos 8:31. O apóstolo Paulo escreveu assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Guarde-se essa palavra. Tenha ela para você, medite nela hoje. Fique com esse texto da palavra e com este versículo para você meditar. De Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Deus abençoe.